Olá, querido estudante, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de ciências. Desta vez, vamos estar falando de biologia, né? Essa nossa disciplina linda. Vamos estar falando dos seres vivos, mais precisamente do reino vegetal. Como a gente já viu na aula anterior, né? Estávamos falando aí dos seres vivos, o reino vegetal, e falamos sobre os grupos vegetais. Dessa vez, a gente vai continuar falando ali dos grupos vegetais, continuar falando deles, e vamos já entrar nas partes dos vegetais, né? Falar aí as partes que compõem aí os vegetais, tá bom? Para a gente relembrar, aliás, antes de eu começar a aula, eu vou pedir para você dar esse apoio, curte o vídeo, compartilha com a família, deixa aí um like, deixa alguma dúvida, tá bom? E desde já vamos relembrar aí tudo que foi visto na aula anterior, vamos estar falando aí dos grupos vegetais aí que a gente está falando, né? Começar falando aí das angiospermas, só para relembrar, nós fizemos exercícios na aula anterior, qualquer coisa falta, dá uma olhadinha aí na aula anterior, uma aula curta, que a gente fala sobre os grupos vegetais, as características de cada um. Aqui a gente vai dar uma recapitulada aí para poder prosseguir no assunto, né? No caso aí das angiospermas, nós sabemos que é o grupo mais completo, né? São as plantas que possuem raiz, caule, folha, vasos condutores, flores, frutos, semente, ou seja, é o grupo completo, né? Essa palavra angios vem de proteção, né? Angiospermas são os vegetais que têm a semente protegida pelo fruto, não é isso? Como nós já vimos. Então, tem a gimnosperma, gimnos, né? Deriva do nu, desprotegido, né? São as plantas que possuem semente nua, ou seja, não tem fruto. Porque nós sabemos que o fruto é quem protege a semente, né? Então, o que acontece? Gimnosperma ou gimnosperma, como queiram, são as plantas que possuem semente nua, né? Ela vai possuir ali raiz, o caule, a folha, vaso condutor, vai também possuir semente. Em contrapartida, essa semente ela está desprotegida, é a chamada semente nua, né? Sem fruto. E na sequência aí vem as pteridófitas, que foram os primeiros vegetais a dominar o ambiente terrestre, né? Há uma certa independência da água aí no caso, né? Independência sim, porque todos dependem da água, mas aí ela não é tão aquática, tão ali de ambiente úmido como as briófitas, que a gente vai ver na frente. Então, o que acontece? As pteridófitas, elas vão possuir raiz, caule, folha, vaso condutor, mas não vão possuir fruto, nem flor, nem semente, né? Muito bem. E depois das pteridófitas vem as briófitas, que é um grupo de plantas que não possuem vaso condutor. São plantas tão pequenas que elas, na verdade, não possuem nem flor, nem fruto, nem semente. Elas possuem órgãos parecidos com raiz, um rizoide, com o caule, que é um caloide, e com a raiz e com a folha, que é um filóide. São plantas bem simples e dependem da água, tanto é que elas só nascem ali, só vão ser encontradas em ambientes totalmente úmidos, né? O caso aí do lodo, dos musgos, não é isso? E as algas é um grupo de plantas muito simples, né? Eles não possuem raiz, nem possuem caule, nem tem vaso condutor, nem flor, nem semente, nem fruto. Ou seja, as algas são as plantas mais simples que existem, né? Como a gente sabe. As algas são quase todas aquáticas, tá certo? Agora a gente já entra nos órgãos vegetais, vamos estar falando agora diretamente, precisamente aí dos órgãos vegetais, conhecendo cada um e as peculiaridades de cada um, né? Para entender melhor as diferenças entre esses grupos vegetais, é preciso primeiro entendermos as características e funções dos órgãos vegetais, não é isso? Então a gente vai estar começando aí a falar sobre os órgãos vegetais, que são eles, né? Raiz, o caule, a folha, né? Tudo isso aí, esses três aí são considerados os órgãos de vida vegetativa, né? Os órgãos de vida do vegetal aí, né? E depois tem a flor, o fruto e a semente, que são aí os reprodutivos, né? A flor ele é basicamente o aparelho reprodutor, né? O fruto vai proteger a semente e a semente vai proteger o embrião.
né? Então, muito bem, seguindo, vamos estar falando de cada um órgão desse aí separadamente, e agora nós vamos começar falando da raiz, né? Vamos começar a falar da raiz. Nós vamos ter vários tipos de raiz, vamos conhecer cada um. Para começar a falar da raiz, já vem logo aquela indagação. Professor, o que é raiz e quais os tipos de raízes e características, né? Vamos ver tudo isso. A gente já sabe que raiz é um órgão que pode fixar, né, a planta, grudá-la no solo ou em outros locais, né? A principal função da raiz, na verdade, é retirar do ambiente água e sais minerais. Isso é o que todo mundo sabe e é o que é cobrado de você, né? E também existem raízes que são de armazenar, que podem armazenar substâncias, né? Substâncias nutritivas. Alguns tipos de raiz que nós vamos conhecer esses tipos de raiz. Para você ficar atento às principais funções da raiz, eu trouxe esse quadro de informações aqui, ó, para você estar atento a esse quadro de informação que nos diz que a raiz, ela vai fixar o vegetal ao substrato, né? Olha aí que raiz linda aí que a gente está vendo. Deixa eu ver se você está vendo isso direitinho, olha aqui. Que raiz linda, né? Então, a raiz, ela tem essa função aí, de fixação do vegetal ao substrato. Ela vai ter essa função também de absorção de água e de sais minerais. Quem vai estar captando isso aí do meio ambiente para a planta é a raiz, né? E ao acúmulo também de diversos tipos de substâncias de reserva, né? E a condução do material que é absorvido a partir da raiz. Assim? Muito bem. Olha, então, veja aqui, isso aqui é um tipo de raiz axial, a gente vai conhecer as raízes fasciculada, axial, né? Nós vamos estar vendo aí todos os tipos de raízes, tá certo? Tipos de raízes aí nós vamos ter, olha, a gente vai ter a raiz axial, raiz fasciculada, a tuberosa, raízes aérea, raiz respiratória, raiz sugadora, raízes aquáticas, então são vários tipos de raiz. Lembrando que eu trouxe isso aqui para ilustrar para você ficar atento a esses tipos de raízes aí, e se você for no material, num livro de biologia aí, num estudo de botânica, você vai estar acompanhando e vendo essas raízes de todos os tipos delas, né? Aí, ó, essa raiz axial, um exemplo é a raiz do feijão, como mostra aqui o exemplo, ó, se você ver direitinho aqui, a raiz do feijão, né? Temos também as raízes fasciculadas, que a raiz fasciculada é aquele tipo de raiz do milho, da cana, aquele tipo ali é um tipo de raiz fasciculada. Nós vamos ter a raiz tuberosa, que é a raiz tuberosa, ó. Essa raiz tuberosa é um tipo de raiz como o da batata doce, da beterraba, a cenoura, são raízes tuberosas, né, que tem uma grande reserva nutritiva ali, né? A própria macaxeira, né? São raízes que acumulam ali uma certa matéria, um certo substância nutritiva, né? Vamos ter também a raiz aérea, e essas raízes aéreas basicamente são as plantas trepadeiras, né? Que a raiz ela vai estar fixada em algum local que não seja no solo, né? Temos as raízes respiratórias, e essas raízes respiratórias é característico das plantas de mangue, né? Essas plantas de mangues aí são aquelas raízes expostas ali, são as ditas raízes respiratórias. Entre as raízes aqui também nós vamos ter as raízes sugadoras. Essas raízes sugadoras, vocês sabem, que são basicamente daquelas plantas hospedeiras, né? Parasitas, digamos assim, porque ela vai estar sugando o substrato já de outro vegetal. Isso acontece muito com cipó, né? Um tipo aí de cipó que às vezes chega até a matar a planta na qual ela faz morada ali, né? E tem também as raízes aquáticas, né? As raízes aquáticas, que o exemplo da raiz aquática são os aguapés aí, né? Que a gente vê muito nessas regiões inundadas, alagadas, né? Como é costumeiro de se ver, de se observar essas raízes aquáticas, tá certo?
Seguindo, a gente tem que saber que a raiz ela só vai ser considerada aquática quando ela fica totalmente na água, tá certo? Se você tem ali uma planta que vive na água, mas a raiz é enterrada lá no fundo do rio ou do lago, no caso ali daquela planta, então essa raiz ela não vai ser considerada aquática. A raiz só vai ser aquática se ela estiver apenas mergulhada naquela região, né? De água ali, de rio, de lago ou de lagoa, tá certo? Então, essa é um critério para a raiz ser considerada aquática. E temos também as hidroponias, né? Algumas raízes que é só banhado ali, vai banhando a raiz com água e aquela solução de sais minerais e vai produzindo a planta a partir da hidroponia, que ali também é um tipo de raiz aquática, né? Então, alguns tipos aí de raiz para a gente ver, são as raízes aí que aparecem no nosso material, aqui um tipo de raiz axial, esse tipo aqui é um tipo de raiz axial, é um tipo de raiz do feijão, né, como a gente pode ver, a raiz axial. Essa daqui fasciculada, olha, parece com uma cabeleireira, né, uma cabeleira aí, ó, um tufo de raiz, né. E a tuberosa, que é essa que acumula uma certa reserva aí nutritiva, né? Ó, como acontece aí com a cenoura, né? Muito bem, isso aí é para a gente conhecer esses tipos de raízes, né? Nas partes da raiz, nós vamos conhecer aí as principais partes da raiz. Olha, acompanhe comigo, deixa eu ver se você está vendo aqui essa ilustração. Muito bem, olha só a ilustração aí, vamos conhecer cada partezinha dessa raiz aí. Olha, a gente tem ali a planta completa, né? E lá embaixo, olha aqui, acompanha aqui comigo, a gente vai estar conhecendo aqui essas partes, né? Aqui a coifa, né? O que é essa coifa? Essa estrutura que recebe, que recobre a ponta da raiz, né? Ela recobre aí essa ponta da raiz que vai estar adentrando aí no solo, né? Protege as suas partes mais delicadas. Essa coifa aí é quem vai dar o suporte de entrada mesmo no solo, na busca ali de nutrientes, de minerais, né? E até mesmo de água, né? A raiz ela vai até onde for possível para buscar umidade ali no solo, né? Vamos ter a região de crescimento, que também é essa região aqui, ó, onde está a coifa, mas mais para cima um pouco, né? Região de crescimento fica situada logo acima da coifa e, como o nome diz, é responsável pelo crescimento da raiz, né? Essa é a região de crescimento. Vamos ter o colo, né? O colo, olha aqui o colo. Deixa eu ver se ele mostra aqui essa região do colo, é a região que liga a raiz ao caule, né? Chamado de colo. Basicamente é essa parte aqui, ó, que seria o colo da raiz, né? De onde saem as ramificações. Temos a região de absorção, professor. O que é essa região de absorção? Região encontrada logo em seguida da região de crescimento, né? Essa região de absorção, ela é responsável pelaquela parte pelífera, né? Pilífera da raiz, onde se encontram pelos absorventes que vão estar captando a água e os sais minerais do ambiente em que a planta estiver, em que a planta se encontra, no caso, né? E vamos ter a região de ramificação, que é justamente essa região aqui, ó, de ramificação, que ele está mostrando, que fica situada logo após a região de absorção, né? E dessa região é que se saem as raízes secundárias, né? Que são aquelas outras raízes que vão estar se ramificando ali, buscando, né? Buscando ali estar captando o que for necessário para o desenvolvimento do vegetal, tá certo? Então, conhecidas essas regiões, a gente já entra aí nesses exercícios de fixação. Captei ali do nosso material dois exercícios para a gente estar trabalhando ele agora. Olha que legal, olha, o bambu tem um tipo de raiz formada por várias ramificações do mesmo tamanho, como formato que lembra uma cabeleira. Olha, que a gente estava falando lá da cabeleira, lembra? Eu trouxe até no exemplo. Por definição, podemos dizer que o bambu é uma planta que tem raiz do tipo... Olha, eu vou pegar aqui um pouquinho do vermelho e vou jogar, ó, lá no item B. No item B, fasciculada. Ó. Vendo aí, ó? Fasciculada, pessoal, é essa
esse tipo de raiz que traz essa cabeleira. Pessoal, fica atento a isso aí, porque isso é uma questão que eu posso estar cobrando de vocês em um futuro teste, em uma futura avaliação, tá certo? Então, a gente vai estar cobrando isso mesmo de vocês. Uma outra questão também, para seguir aí o raciocínio dos exercícios, vamos à leitura. O fornecimento de água e sais minerais para a planta depende de uma região da raiz, que é, olha, vou pegar novamente o vermelho e jogar lá no item C. Ó, região de absorção é que faz, né, essa captação de água e sais minerais. Então, o fornecimento de água e sais minerais para a planta depende de uma região da raiz, que é a região de absorção. Tá bem? 2 exercíciozinhos. Vamos continuar ainda falando das partes dos vegetais, vamos falar do caule, ainda vamos falar também das flores, do fruto, da semente, né? Por hora é isso. Espero que você tenha feito bom proveito dessa nossa aulinha. Não esquece, compartilhe o vídeo, assiste tantas vezes seja necessário, tira as dúvidas, deixa alguma dúvida aí pra gente, tá bom? E por hoje é só, espero vocês na próxima aula. Vamos para dar continuidade e um forte abraço a todos e tchau, tchau.